Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para mais um vídeo explicativo da semana. Espero que vocês gostem e aprendam um pouquinho mais, certo? Hoje nosso tema, ele trata da questão da regionalização do espaço mundial. Mas o que significa regionalizar? Regionalizar significa dividir um todo em partes, um todo em regiões. Para quê, professora? Para melhor organizar, para melhor administrar, para melhor planejar ações, para a melhoria das regiões, tá certo? Como, por exemplo, nossa casa, a gente pode dizer que ela está regionalizada, que ela é regionalizada, sim. A gente tem um espaço da cozinha, a gente tem um espaço do banheiro, a gente tem um espaço do quarto, da sala, do quintal, tá? Nossa casa, de qualquer forma, é dividida, ela é repartida. Já pensou se fosse um oco no qual o vaso ficaria do lado do fogão, que ficaria do lado da cama, que ficaria do lado da geladeira, ia ficar desorganizado, né? Então, a gente regionaliza para isso, tá? Bom, a partir da década de 50, gente, no pós-Segunda Guerra, o mundo começou a usar uma nomenclatura de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Só lembrando que nós estamos regionalizando aí o espaço mundial seguindo os critérios sociais e econômicos. A primeira regionalização que teve foi essa aí. Na verdade, quem fazia parte dos países desenvolvidos eram aqueles países onde a economia era boa. Quem fazia parte dos países subdesenvolvidos eram aqueles países no qual a economia não era tão boa, era ruim. Aí eu coloquei algumas características nesse quadrinho para a gente ver direitinho aí a diferença entre esses dois termos, tá? Por exemplo, um país desenvolvido é aquele que possui um alto nível de industrialização e renda por pessoa, por cabeça, né? Chamada de renda per capita. Eles apresentavam um alto índice de desenvolvimento humano, nível de educação e qualidade de vida. Já os subdesenvolvidos era o contrário, tá? Eles eram países pouco industrializados, tem uma baixa renda per capita, o IDH também é baixo e o padrão de vida também é baixo. O desemprego e pobreza nos desenvolvidos é baixo. Tem pobreza? Tem, mas em pequena quantidade. Já nos países subdesenvolvidos, existe muita quantidade de desemprego e pobreza. O PIB, que é toda a renda que o país arrecada, que aquela nação arrecada durante um ano, né? Nos países desenvolvidos é considerado alto, já nos subdesenvolvidos baixo. A educação nos desenvolvidos, elas possuem altas taxas de alfabetização. A maioria da população é alfabetizada, a grande maioria. E já nos países subdesenvolvidos, o que há em alta são as taxas de analfabetismo, tá? A expectativa de vida, quantos anos em média as pessoas viverão nos países desenvolvidos é alta, as pessoas viverão mais. Nos subdesenvolvidos é baixa. A receita, né? Qual setor que predomina? O setor econômico que predomina. Nos países desenvolvidos é o setor secundário, que é o setor da indústria e construção civil. Também o terciário, que é muito importante, tá? Que é comércio e serviços. E já nos países subdesenvolvidos, o setor que predomina é o setor primário, que é aquele no qual a população ela se sustenta mediante a agricultura, a pecuária, extrativismo, pesca, tá ok? E aí eu coloquei o mapazinho destacando na época os países que eram considerados desenvolvidos, que é esses que estão de laranja, e os que eram considerados subdesenvolvidos, que é os que estão de rosa. No caso aí o Brasil na época era considerado um país subdesenvolvido.
Aí depois disso surgiu outra nomenclatura a ser usada, no qual detalhava e dividia os países em países de primeiro mundo, de segundo mundo ou de terceiro mundo. Na verdade, gente, isso aí surgiu quando iniciou também a chamada Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve a Guerra Fria, que foi aquela guerra ideológica, política, entre dois sistemas econômicos, capitalismo e socialismo, que a gente vai aprender um pouquinho mais depois sobre cada um deles. De um lado estava os Estados Unidos, que era capitalista, do outro a União Soviética socialista, tá? E o mundo, na verdade, ele estava repartido entre capitalistas e socialistas. Então, por isso que surgiu essa expressão. Na realidade, os países que eram considerados países de primeiro mundo eram os chamados desenvolvidos. Aquele país é de primeiro mundo, aquele país é um país desenvolvido, onde os índices são ok. Os países de terceiro mundo eram aqueles países que eram, na verdade, subdesenvolvidos, onde não estava nada ok. E os países de segundo mundo eram justamente os países que eram na época socialistas, tá? Que é uma forma de governo, uma forma política, no qual o Estado que toma de conta de tudo que há no país. Não existe empresas privadas, não existe privatização, tudo pertence ao poder público, comandado, na maioria das vezes, por ditadores, tá certo? Hoje mesmo, hoje em dia, a gente